Arquitetura interna do computador. A arquitetura interna do computador é um campo fundamental da informática que se concentra no estudo da estrutura e funcionamento interno dos computadores. Ela desempenha um papel crucial no entendimento de como os computadores executam tarefas, processam informações e interagem com os utilizadores. Nesta apresentação, vamos explorar os principais componentes da arquitetura interna do computador e como eles trabalham em conjunto para realizar as tarefas computacionais. Os componentes básicos de um computador. Unidade Central de Processamento, CPU. A CPU é o cérebro do computador. Ela é responsável por executar instruções, realizar cálculos e controlar o funcionamento do sistema. A CPU contém a unidade de controle, que gera a execução das instruções, e a unidade lógico-aritmética, ULA, que efetua operações matemáticas e lógicas. A memória principal. A memória principal, geralmente referida como RAM, Random Access Memory, é onde os dados e programas são armazenados temporariamente durante a execução. A CPU acede rapidamente à RAM para ler instruções e gravar resultados intermédios. A memória secundária. A memória secundária, como discos rígidos e SSDs, é utilizada para armazenar dados a longo prazo. Ela é mais lenta do que a RAM, mas oferece uma capacidade muito maior. O sistema operativo e os programas são normalmente armazenados na memória secundária. A placa-mãe ou motherboard. A placa-mãe é a espinha dorsal do computador, conectando todos os componentes. Ela abriga a CPU, a RAM, os dispositivos de armazenamento e fornece as ligações para dispositivos externos, como teclado, rato e monitor. Hierarquia de memória. Os computadores modernos têm uma hierarquia de memória que inclui várias camadas. Registros são as áreas de armazenamento mais rápidas e estão dentro da própria CPU. Os registros são usados para guardar temporariamente dados durante a execução das instruções. Cache. A cache é uma memória mais rápida que a RAM e armazena dados frequentemente utilizados. Existem várias camadas de cache com diferentes níveis de capacidade e velocidade. RAM. A memória RAM é mais lenta do que a cache, mas tem uma capacidade maior. É onde os programas e dados em uso são carregados para acesso rápido pela CPU. Memória secundária. Este é o armazenamento de longo prazo e é mais lenta em comparação com a RAM. Inclui discos rígidos e unidades de estado sólido. Barramentos de dados e controle. Os barramentos são canais de comunicação que permitem a transferência de dados e controlo entre os componentes do computador. O barramento de dados transporta os dados entre a CPU, a memória e outros dispositivos, enquanto o barramento de controlo gera a sincronização das operações. Sistema operativo. O sistema operativo desempenha um papel fundamental na gestão dos recursos do computador. Ele fornece uma interface para os utilizadores interagirem com o hardware e executa tarefas como a gestão de ficheiros, o agendamento de processos e a gestão de memória. Conclusão da nossa apresentação. A arquitetura interna do computador é uma disciplina fundamental que permite compreender como os computadores funcionam a nível de hardware. Os componentes como a CPU, a memória e a placa-mãe trabalham em conjunto de forma coordenada para permitir a execução de tarefas complexas. Compreender esta arquitetura é essencial para programadores, engenheiros de software e profissionais de TI, uma vez que lhes permite otimizar o desempenho e solucionar problemas eficazmente. À medida que a tecnologia avança, a arquitetura interna do computador continua a evoluir, tornando-se mais eficiente e poderosa, impulsionando inovações e possibilidades tecnológicas cada vez maiores.